Boa noite! Vamos iniciar a live de hoje, onde nós vamos conversar sobre ansiedade. Vamos falar tudo sobre ansiedade hoje. Vamos falar quais são os sintomas, tratamentos e etc. Só um minutinho que eu tô aqui colocando o tema. Vou fixar aqui. Não sei se fixou, gente. Boa noite. Oi, Catarina. Não tô conseguindo fixar. Ai, que saco, gente. Troço chato. De vez em quando dá esses bugs. Não vou conseguir fixar o tema hoje. Ah, que saco. Oi, Fernanda. Boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Ai, não tá indo. Desisto. Oi, Su. Boa noite. Hoje vamos voltar aqui ao nosso tema raiz, que foi o motivo da minha abertura do Instagram profissional lá em 2019, que foi para falar sobre ansiedade. E por infeliz coincidência tivemos a pandemia em 2020, o que fez esse assunto realmente ganhar muita evidência. Todas as questões, né, gente, relativas à saúde mental, cresceram muito na pandemia. Enfim, né, a gente precisou passar por uma situação crítica para poder entender a importância da saúde mental. Tá no Wi-Fi. E aí, enfim, eu já falei muito sobre ansiedade aqui, por isso hoje eu nem preparei nada muito formal, eu vou trazer alguns conceitos, algumas definições, alguns sintomas e tudo mais, mas fica completamente aberto para vocês me perguntarem, tirarem as dúvidas no que eu puder ajudar. Algumas pessoas me mandaram dúvida pela caixinha e eu vou aproveitar para esclarecer também essas dúvidas que foram colocadas. E a gente segue então nessa live de hoje conversando, esclarecendo, orientando e na medida do possível contribuindo para a saúde mental de vocês aqui. Então vamos lá, gente. Não vou me demorar muito hoje para começar. Só lembrando que a live não fica salva no Instagram. Eu procuro salvar e colocar lá no canal no YouTube, porque no Instagram eu acho... Boa noite, Franci. Que bom, chegou na hora, sim. No Instagram, os vídeos longos não é bacana, ninguém assiste, e eu gosto de... No YouTube você pode parar, pode pausar, pode voltar de onde parou, pode acelerar, enfim. A gente tem mais recursos para vídeos longos e a live é um vídeo longo, então ela vai direto para o YouTube, a menos que dê algum problema. Por isso que eu sempre tenho essa ressalva. Quem realmente quer ouvir falar sobre ansiedade, esteja aqui comigo, porque às vezes dá uns bugs aqui, como hoje, que eu não consegui nem fixar o assunto. E a ideia é salvar e botar no YouTube, a menos que dê algum problema, isso já não depende de mim, tá bom? Então vamos lá, dados os recados, convidem aí, ó, enviem esse aviãozinho aí, convidem as pessoas para participarem também da live, pessoas que tenham interesse no assunto da ansiedade, que tenham questões. Gente, eu abri a janela lá, o meu cabelo não para, eu tô igual um... porque tá quente aqui no Rio, mas eu abri a janela, tá entrando um ventinho bom. Hoje aqui a gente já teve um calor abafado de manhã e agora de tarde uma chuva. Então a gente está naquele ritmo ainda de muita chuva aqui no Rio. Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Vamos começar com a definição básica de ansiedade, que eu acho importante a gente esclarecer. São tantos transtornos de ansiedade e a gente tão comumente sofre de ansiedade que a gente até esquece que a ansiedade em si não é uma coisa patológica, né? A ansiedade é uma emoção que é protetiva da nossa saúde, da nossa sobrevivência, né? A ansiedade é a nossa capacidade de detectar possíveis ameaças no ambiente onde a gente está. Então ela é uma reação extremamente importante, a gente tem que ficar mais sobressaltado, né? Eu tô ansioso porque alguma coisa vai acontecer, isso te coloca num estado de alerta maior, te prepara melhor para o enfrentamento do que vai acontecer. Então a ansiedade por si, ela é necessária e bem-vinda. Então quando a gente fala em cura para a ansiedade, lembrando que a ansiedade ela é uma emoção necessária, então ela não vai ser completamente eliminada. Ah, nunca mais vou ter ansiedade. Não, né? A ansiedade ela é necessária, só que ela não pode estar exagerada, ela não pode estar fora de controle. O que acontece com os transtornos de ansiedade é que aquela detecção de ameaça, ela fica
descontrolada. Você começa a perceber ameaça em tudo. E aí você dispara reações até fisiológicas no seu organismo de estar ansioso mesmo sem motivo, né? Mesmo sem uma razão para isso. Tem gente, inclusive, que tem crise de ansiedade, às vezes até dormindo, né? Como se fosse uma desregulação. Boa noite, Edna. Então, vamos lá. Vamos falar dos transtornos de ansiedade, que é o que interessa a maioria aqui. Primeiro, entendendo que são vários os transtornos de ansiedade, eu vou falar aqui os principais, os mais frequentes, lembrando que o Brasil é o país número 1 em ansiedade, né? É um transtorno muito, muito frequente, muito comum, e a gente não pode subestimar o prejuízo que ele traz para a nossa vida. Apesar de ser muito comum, só quem vive com ansiedade fora de controle consegue entender o quanto que isso gera de prejuízo para a própria pessoa, para as relações, para o trabalho e para tudo. Então vamos lá, os principais transtornos de ansiedade, né? A gente tem talvez um dos mais comuns, que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizado especialmente por uma preocupação constante. A pessoa que convive com TAG, né? O TAG, que é esse transtorno de ansiedade generalizada, é a pessoa que está sempre tensa, apreensiva, preocupada. A pessoa não consegue relaxar nunca. Até quando está tudo bem, ela pensa, está muito bom para ser verdade. Alguma coisa vai estragar a minha calmaria e a minha tranquilidade. É a pessoa que consegue estar preocupada sempre, até por nada. Tá na praia curtindo, aí de repente vem uma preocupação assim, meu Deus, e se acontecer não sei o que lá, ou alguma coisa vai chegar para estragar a minha alegria. Então a pessoa com TAG, muitas vezes, e aí depois eu vou trazer mais características, né? Muitas vezes ela não percebe que ela sofre de ansiedade. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes ela convive com aquele funcionamento ao longo de uma vida, né? Eu tenho pacientes, sei lá, de 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, até de 50 anos, que só descobriu que tinha TAG quando começou a terapia. Ela sentia algum desconforto, mas ela achava que tinham algumas características que são típicas de quem tem TAG, e a pessoa achava que era um traço de personalidade. Ah, mas eu sou assim, é o meu jeitinho. Não, não é o teu jeitinho, né? São algumas características que são típicas de pessoas que são muito ansiosas, né? Que convivem com esse estado de ansiedade muito constante, crônico. E aí é interessante que a pessoa que tem pânico, por exemplo, que é outro transtorno de ansiedade, que é a síndrome do pânico, o transtorno de pânico, a pessoa imediatamente percebe que tem alguma coisa que não vai bem, porque a crise, o ataque de pânico, ele não deixa dúvidas, ele é horrível. A pessoa se sente muito mal, ela tem taquicardia, ela sua, ela treme, fica com sensação de desmaio, às vezes uma sensação de desrealização, né, de que ela não está fazendo parte daquela realidade, às vezes sei lá, gente, são tantos sintomas, dor de barriga, né, uma descarga de adrenalina muito grande e que a pessoa entra no estado de eu vou morrer ou eu vou enlouquecer. A crise é muito intensa. Então, a pessoa que sofre com crise de ansiedade, que tem transtorno de ansiedade, pânico, essas coisas, ela normalmente vai parar no hospital, né? Numa dessas crises que ela tem muito intensa, ela vai para o hospital, tô morrendo, tô infartando, tô tendo um AVC, tenho certeza que eu tenho alguma coisa e ela é grave, porque eu tô morrendo. E aí, quando ela vai para o hospital, normalmente é recebida, avaliada e o médico já encaminha para atendimento psiquiátrico ou psicológico. Então, nesse caso do pânico, fica mais evidente o transtorno de ansiedade. Quando é TAG, não é tão claro assim, porque é uma preocupação, é uma sensação, é uma coisa que só a pessoa que está vivendo, ela sente. Outras pessoas que estão em volta não veem exatamente o que ela está sentindo. Ela é que sabe o sofrimento dela conseguir me dar alergia muito forte. Sim, pode dar. Pode dar muita coisa, gente. Aí os sintomas de ansiedade, eles são muitos e cada pessoa vai ter uma crise à sua forma, né? Cada pessoa vai disparar. Tem pessoas que, sei lá, tem muita falta de ar, por exemplo, ficam com muita falta de ar. Tem pessoas que ficam com muitos tremores, né? Se treme inteira. Então, assim, isso cada pessoa vai ter uma forma de manifestar aquela crise. Essas são as crises, né? As crises pontuais que normalmente se dão no transtorno de pânico. No TAG, não necessariamente a pessoa voltou, gente, deu uma travada aqui, mas acho que voltou.
A pessoa com TAG, ela não necessariamente vai ter crise de ansiedade. Como eu falei, ela pode ficar num estado ansioso crônico, sem crise tão evidente. Pode ser que tenha crise, mas pode ser que não tenha, não é determinante. Um outro transtorno muito comum de ansiedade são as fobias, né, que é medo de avião, medo de elevador, medo de barata, medo de... São tantos as fobias, né? Elas são muitas. A fobia é quando a pessoa tem um ataque de ansiedade frente a um objeto específico. A diferença quando a pessoa tem uma crise de ansiedade do tipo de pânico é que a pessoa não sabe por que ela teve a crise. E esse é o pior medo da pessoa que tem transtorno de pânico. É o medo de ter a crise. E se eu tiver uma crise e não tiver ninguém para me ajudar? E se eu passar mal? Né? A pessoa é uma sensação de perda de controle total. No caso da fobia, a pessoa sabe qual é a causa daquela ansiedade que ela tem. É a pessoa que se depara com alguma coisa que é o objeto gerador daquela crise de ansiedade. Então, na fobia, normalmente a pessoa tem um comportamento de evitação. Se eu tenho medo de elevador, eu evito andar de elevador. Normalmente é um medo irracional, do tipo, eu tenho fobia de avião e a pessoa pode nunca ter viajado de avião para ter a fobia de avião. Então, tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que a pessoa desenvolve um transtorno de ansiedade a partir de um evento traumático. Um assalto, sequestro relâmpago, uma situação que ela tenha vivido de muita carga emocional, acaba gerando nela crises de ansiedade. Isso é uma violência, enfim, né? Também é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, esses são os principais transtornos. E a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque esses sintomas todos, os sintomas da crise, como eu falei, eles são muito evidentes e aí a gente consegue enxergar com mais clareza. Normalmente a pessoa que tem crise de ansiedade, ela procura ajuda profissional, porque é insuportável. Eu já tive, né? Quem me acompanha aqui já sabe que lá em 2013 eu tive um ataque de pânico terrível. E então eu sei exatamente como é que é, né? Fui parar no hospital, eu estava dirigindo, estava sozinha, enfim, foi um caos. Então eu sei exatamente, porque você quando está tendo a crise, você tem certeza que não é só ansiedade, né? Na época eu nem fazia ideia que eu tinha uma ansiedade assim que pudesse me levar a ter uma crise. E aí depois eu passei a ter algumas crises na época, tive que fazer tratamento e tudo mais. Mas até cessar totalmente, porque é um processo, né? Claro que tem tratamento, essa é a parte boa, tem tratamento, a gente melhora. Às vezes é necessário remédio, às vezes não é. E o tratamento não é para a vida inteira, não precisa ser para a vida inteira, né? Nesse sentido, a gente entende que tem cura, sim. Né? No sentido de cessar completamente os sintomas, sim. Nesse sentido, tem. Boa noite, Delma. Enfim, aí quando eu acho que é mais difícil quando são sintomas que não são tão gritantes quanto uma crise de ansiedade, que são os sintomas de TAG, que eu acho que o que massacra muito no dia a dia a pessoa ansiosa são os pensamentos negativos, aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento e a pessoa passa a ficar o tempo todo apreensiva à espera do pior. Solange, tive crise louca quando entrou umas cobras aqui em casa. Só em pensar de acontecer de novo, eu passo mal. Mas você tem fobia de cobra, Solange? Ou foi uma situação traumática pra você? São coisas diferentes, né? A fobia de cobra sei lá. Por que eu não respondi, Elenir? Não te respondeu o quê? Pergunta de novo. Gente, às vezes eu não vejo a pergunta, tá? Se vocês passarem a pergunta e eu não responder, faça de novo. Eu não tenho como ver tudo. Às vezes eu tô falando, para não perder o foco do que eu tô falando, eu vou deixando. Então, faça de novo a pergunta que eu posso te responder, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, se eu enxergo a pergunta, porque eu não vi. Elenir, nervosismo sem controle? Isso é uma pergunta, Elenir? Isso é uma pergunta? Bom, você que sabe. Bom, voltando aqui.
Perdi o foco do que eu estava falando. Situação traumática. Ah, sim, Solange, entendi. Essa invasão das cobras foi uma situação traumática e aí agora você fica tendo crise de ansiedade com medo de que isso volte a acontecer. É uma situação bem assustadora mesmo, eu posso imaginar o seu pânico. E aí, gente, as pessoas me perguntam muito como tratar a ansiedade e como lidar com a crise. Vamos tentar falar uma coisa de cada vez. Uma coisa é a gente tratar a crise de ansiedade. A crise, ela traz um desconforto físico gigantesco, né? Ela traz um mal-estar físico. Quem já teve crise de ansiedade sabe que depois dá até uma ressaca, né? A gente fica até meio estragado, né? De tão intensa que é aquela carga de adrenalina. Eu, pelo menos, fiquei exausta, assim, muito cansada. Então, na crise, a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar, desde medicação, né, para as pessoas que já fazem um acompanhamento psiquiátrico. Alguns remédios, como o Rivotril, que é tão divulgado, que as pessoas bebem como se fosse água com açúcar, né, ou como se fosse o tratamento da ansiedade. Não é tratamento para ansiedade o Rivotril. Ele é um remédio que é usado para atacar o sintoma. Boa noite, Vivi. O Rivotril, ele vai no sintoma. É igual você tá com febre e toma Novalgina. A Novalgina não é o tratamento para febre. Ela vai reduzir a febre, ela vai atacar aquele sintoma. Mas o que causa a febre? A gente tem que tratar. É a mesma coisa o Rivotril com a ansiedade. O Rivotril, ele vai tirar aqueles sintomas da crise, vai te tirar da crise e pode ser super necessário, tá? Mas ele não trata a ansiedade. Para tratar a ansiedade com o uso de remédio, tem que ser com acompanhamento psiquiátrico e, normalmente, para tratar a causa, é antidepressivo. Tá? Normalmente são os antidepressivos que tratam verdadeiramente a ansiedade. O Rivotril é o tal do SOS que os psiquiatras falam, que é aquele remédio que você toma na crise. Eu tô passando mal, eu vou morrer, vou infartar. Você toma, ele é um calmante. Você se acalma e aí aquela sensação toda melhora, tá? Então, a crise, se você já faz acompanhamento, não tem jeito. Se for uma crise muito intensa, vai ter que tomar o Rivotril para acalmar, né? Ou algum outro similar que o médico passe. Mas é importante que a pessoa esteja em tratamento e acompanhamento médico para fazer uso dessas medicações. O antidepressivo não causa dependência, como muitas pessoas. Mas eu vou tomar antidepressivo, eu vou ficar dependente. Não vai, não fica dependente. O antidepressivo trata, depois o médico faz a retirada gradativa, faz o desmame de maneira responsável e ele não vai te gerar dependência. O Rivotril causa dependência, então ele tem que ser usado com acompanhamento médico, né? Usando em caso de SOS, no caso de uma crise, mas não é um remédio que você tome todo dia, né? Porque o que é a dependência do remédio? As pessoas às vezes falam, isso vicia, mas não sabe nem o que é. A dependência é quando o teu corpo passa a precisar de doses maiores para ter o mesmo resultado. Então, se você tomava 0,25 de Rivotril, daqui a pouco tem que tomar meio, daqui a pouco tem que tomar 1, daqui a pouco tem que tomar 2. O teu corpo vai não respondendo mais aquilo. E a pessoa passa a não conseguir ficar sem o remédio. Eu já atendi muitos pacientes viciados em Rivotril que não conseguem dormir sem o remédio, por exemplo, tá? E não é um indutor de sono, tá? Mas a pessoa fica viciada naquele calmante, ela não consegue não tomar. Essa é a parte medicamentosa que quem tem que ver é um médico psiquiátrico. Lia, eu tomo Rivotril sublingual na crise, é tratamento. Escitalopram, venlafaxina e quetiapina. É isso aí, Lia. E o teu, só ansiedade? Não, deve ter mais alguma coisa, né? Possivelmente. Ou não? Depois você me fala. Porque você tá com bastante antidepressivo, escitalopram, venlafaxina, quetiapina, né? É bastante coisa. Mas o que importa é que você esteja bem, né? Às vezes a pessoa tem quadros de compulsão também, enfim, tem outras comorbidades que precisa do tratamento, né? E com acompanhamento médico, tudo bem, não tenham medo de remédio. Essa é outra característica interessante de pessoas que sofrem de ansiedade, que é o medo de usar o remédio. Eu já recebi muitos pacientes que são muito resistentes a procurar, e tem medo, como se ela fosse perder o controle dela, né? Como se o remédio fosse alterar. Não é assim, tá, gente? Depressão, pânico e ansiedade, entendi. Ainda mais com diagnóstico assim, né? Ainda bem que tem remédio, como eu falo, ainda bem que tem remédio. Agora vamos para as técnicas que a gente pode usar que não são medicamentosas. A medicação ela é necessária se a pessoa realmente tem um diagnóstico, se ela não consegue
lidar com aquela situação, né, gente? Eu tenho muitos pacientes que, alguns eu tenho que encaminhar para psiquiatra, porque mesmo fazendo terapia, a gente começa a ver que a pessoa continua sofrendo muito, ou já tem muito prejuízo na vida, tipo, não consegue trabalhar, não consegue levar uma vida normal. Aí não tem jeito, a gente tem que fazer logo o acompanhamento psiquiátrico.